Como aprontar coleiros. É muito interessante deixar bem claro que não existe um manejo padrão, não existe uma única forma, um único jeito correto de se aprontar coleiro. Não existe padrão, não existe uma receita milagrosa. As dicas a serem passadas são as seguintes: não tente nunca aprontar um coleiro que esteja recente de muda ou que esteja saindo de um tratamento ou cura de uma doença que lhe foi acometido. Dê o tempo a esse pássaro. Deixe o mesmo aprontar no mínimo 50% dentro de sua casa. Deixe o coleiro chegar a 50% da sua ordem ainda no seu torno, no seu prego. Respeite o tempo do seu pássaro. Respeite o tempo de início da temporada. Esse será o jeito mais fácil ou mais próximo de você acertar o seu coleiro. A grande sacada do bom coleirista é ele estudar e observar o seu pássaro. Fique atento ao comportamento do seu pássaro. Estude, analise, pois só assim você terá a maior chance de implementar de vários tipos de manejo existente o mais próximo, o mais correto que se aplica ao seu comportamento. Vamos agora explanar aqui, explicar alguns dos milhares ou centenas ou milhões de manejo existente e aplicado por coleiristas afora. Existem 3 categorias de manejo e em cada uma dessas categorias existem vários tipos. Quais são elas? Manejo através de passeios matinais. Manejo através do seu ambiente doméstico, em sua casa, ou resumindo, dentro de casa. O manejo mais complexo de todo, com fêmea. Esse, bem difícil e complicado. Manejo por passeios matinais. Nesse manejo, deve-se observar a preferência do seu pássaro, referente aos locais de destino. Não é apenas sair bem cedo com o seu pássaro, aleatoriamente, para qualquer destino. Isso deve ser observado, e isso deve ser analisado de acordo com o comportamento do seu pássaro, observado naquele estudo e naquela análise e naquela dedicação que você teve, aquele tempo que você teve de observá-lo. Por quê? No passeio matinal, você pode tanto estar levando o seu coleiro para a natureza, onde o mesmo vê pássaros de sua espécie solto. Também você pode estar levando o seu coleiro para praças e jardins de sua cidade, ou também para ruas e avenidas amplas e abertas, ou campos abertos. Ele te mostrará, através do seu comportamento, qual desses 4 ambientes ele mais se sentiu bem, o mais agradou, o que o fez ficar mais feliz, com mais fogosidade e com melhor desempenho. Ao sair com seu pássaro com destino à natureza, onde ele verá vários de sua espécie solto, ou para praças e jardins, ou qualquer desses 4 ambientes que eu te falei, é muito importante reparar, observar, prestar atenção no comportamento do seu pássaro ao sair e ao retornar para casa, ou até mesmo no caminho enquanto você está andando. Observe o comportamento do seu pássaro.
o desempenho do seu pássaro de acordo a cada um desses destinos, né? A dica que fica é o seguinte: no início de agosto para setembro, onde se começa a puxar o coleiro para aplicar esse manejo de passeios matinais, ou qualquer outro tipo dos manejos que vai ser citado aqui, indicado aguardar o início de setembro, o início de agosto, o início de setembro, onde naturalmente, na natureza, os coleiros estão aprontando, voltando a cantar, e também se inicia o período de reprodução. A natureza é sábia, basta observar e acompanhar um pouco do que ela mostra, talvez tudo que ela mostra. Ao sair com seu pássaro de manhã cedo, implemente uma semana para uns do destino. Fixe os passeios matinais de segunda a sexta ou a sábado para um desses destinos. Por quê? Você o levando segunda, terça, quarta, quinta, sexta para a natureza, onde ele verá pássaro solto, e se ele firmou, você o levará para a roda no domingo, ou para o torneio no domingo, e lá você perceberá se esse manejo a esse destino, a esse local, a esse ambiente, o fez bem, te fez render na roda. Na outra semana, você implementa esse manejo de sair de manhã cedo, já para outro destino, praça, jardim de sua cidade. E ao final de semana, você o testa em uma baderna, em uma roda. Na outra semana, sucessivamente, você implementa o outro destino, avenidas e ruas abertas, amplas. Outra semana, campos abertos. Por quê? Porque você, dando esse manejo a cada um desse destino na semana, ao final da semana, na roda, você perceberá o desempenho do seu pássaro. Qual deles ele escolheu? Qual deles será o manejo implementado nele ao decorrer do tempo? Ele te mostrará qual desses destinos, qual desse manejo o fez bem, o que ele aceitou melhor, qual é o manejo dele. Porque se cada dia você for para um, no final da semana no torneio, você não vai saber o manejo que fez bem para dar seguimento. Essa é a dica. Manejo em ambiente doméstico, dentro de casa, para pássaros que não rendem tão bem passeando. Parece até uma incógnita, parece até uma piada, mas acontece. Tem pássaros que você morre de passear e ele não rende. Por quê? Ele se sente muito melhor, ou então, por ser nascido em cativeiro, o ambiente natural dele já é a residência, já é a casa, já é o contato com o ser humano. Essa é a grande vantagem do coleiro, do pássaro, dos pássaros nascidos em cativeiro. Fique atento a isso. Parece estranho. Nossa, eu estou com um coleiro que eu tenho tempo, eu saio para passear com ele e ele não rende. Os pássaros nascidos em cativeiro tendem a ter comportamento diferente. Fique atento a isso. O manejo doméstico dentro de casa, que se torna um ambiente natural dos pássaros de cativeiro, nós usamos um local arejado, com bem luminosidade, de preferência a luminosidade natural, com um voador com tamanho que atenda ao espaço da sua casa. Eu gosto do 1,5 m a 2 metros, porque o pássaro de torneio, ele é um atleta. Então, por ele ser nascido em cativeiro, por ele ser um pássaro doméstico, ele não tem aquela desenvoltura e aquele preparo de voar como os pássaros que vieram da natureza.
onde é mais complicado, onde é a coisa errada, né? Onde nós não queremos mais esses pássaros, até mesmo pelo trabalho que vem feito em cima do melhoramento genético. Queremos sempre filhos de campeões, dos melhores pássaros, queremos a seleção. Então, esses pássaros com destino da natureza é muito complicado e é dor de cabeça, e hoje já não atende os nossos requisitos, os nossos interesses. Então, no manejo doméstico, nós usamos o local arejado com a boa luminosidade, de preferência luminosidade natural. Se não tiver um espaço, um local, um ambiente de sua casa que atenda a esses requisitos, procure um local mais claro possível e arejado. Quando eu falo arejado, não é com corrente de ar, com vento direto na gaiola onde fica o coleiro, não. Esse ambiente ele deve receber claridade com o nascer do dia e escurecer com o entardecer, com o cair da noite, para assimilar a luz da manhã e a escuridão da noite, de forma que o pássaro durma cedo e acorde cedo. Nesse ambiente, você coloca o seu pássaro com voador com uma excelente alimentação, com legumes, uma boa suplementação com vitaminas, dosadamente, sem uso de medicamentos aleatórios, sem sentido. Você pode estragar o seu pássaro, certo? Ele provavelmente renderá, mudará o seu comportamento e você perceberá isso. Tem muitos desses pássaros que aprontam assim dentro de casa. Você pode também estar alternando de local, não deixar ele fixo no local. Você pode estar alternando dentro de sua casa, se você tiver ambientes similares a esse. Você pode estar alternando, mas se você perceber que aquele local é o local dele, é o local que ele aprontou, é o local que ele se sente feliz, se sente bem, mantenham nesse local, porque é um manejo, mesmo dentro de sua casa, é um manejo. Não é você que vai escolher a fêmea para ele. A fêmea é o pássaro, é o coleiro que escolhe. E a melhor forma que eu indico, que eu uso, não sei se é a correta, mas pelo menos para mim já deu certo várias vezes, eu não costumo apresentar uma fêmea, que da minha preferência, a um coleiro que eu tenha adquirido sem fêmea, a um coleiro que não tem fêmea. Eu faço essa aproximação, esse namoro, observando de cada uma das fêmeas que eu tenho, que eu julgo mais fogosas, melhores, colocando uma em cada ambiente e percebendo o comportamento dele a cada machetado de cada uma, de cada local que vem. Ele escolhe a fêmea dele, ele te mostra no comportamento, ao perceber o machetado da fêmea que ele escolheu, ele se comporta diferente. E aí você vem aproximando mais essa fêmea sem esse contato visual, aproximando ela aos poucos. Quando ele te mostrar que é essa fêmea, que é a fêmea que ele escolheu, você a mostra com 2 metros de distância e de preferência com a gaiola com muita semente ou aquelas plantas artificiais, de maneira que faça a fêmea, em vez de quando, sumir do raio de visão dele. E ele está olhando a gaiola, vendo a gaiola, mas em vez de quando ela suma, ele enlouquecerá. Certo? Atento a isso. A fêmea não é o coleirista que escolhe, a fêmea é o coleiro que escolhe. Valeu? Dar fêmea ao coleiro. Esse manejo de aprontar com fêmea é o mais complexo de todos. Existem milhares ou maneiras infinitas de se dar fêmea. Eu vou aqui citar algumas, certo? Algumas. Talvez as mais usadas e algumas já
implementadas, já testadas por mim. Muitas acertadas, muitas fazendo o coleiro aprontar e muitas dando erro. Fique atento a isso, porque você pode dar a fêmea de maneira errada, ou quer dizer, de uma forma que seu coleiro não goste, e o mesmo zere. Ou então você pode inutilizar o coleiro permanentemente ou durante uns 5, 10 anos. É complicado. Vamos aqui citar alguma dessas formas de dar fêmea. Bom, a que eu mais uso inicialmente, após o coleiro ter definido e escolhido sua fêmea, ou um coleiro que já tem a sua fêmea, é colocar o coleiro no voador, nesse ambiente claro e arejado que ele fica em sua casa, e coloco a fêmea a 2 metros, a 1 metro de distância dele, com essa visualização, esse impedimento de visualização dentro da gaiola. Eu costumo usar de início as sementes, né? Muito abranqueadas, muita semente de ninho, aquelas sementes de capim. Boto uma quantidade formando um ninho, de maneira, como eu citei antes, que ela volta e meia suma do raio de visão dele, né? Que ele está vendo a gaiola, onde a fêmea está, mas em vez de quando ela suma. Isso costuma deixar o coleiro louco. Uma maneira de dar fêmea. Outra, ou talvez a mais usada pelos coleiristas afora, é através da janelinha, né? Onde encapamos o coleiro, encapamos a fêmea, e ambos se vê através da janelinha das capas, né? A mais comum é o coleiro sem a capa, né? De sua gaiola sem capa, e a fêmea encapada com uma janelinha, ou vice-versa, o coleiro encapado com a janelinha aberta da capa e a fêmea sem a capa. Essa talvez seja o mais usado. Existem milhares de formas, né? Outros já não precisa nem mostrar a fêmea, é só o machetado da fêmea. Ele enlouquece, é o manejo dele. Mas até chegar a saber isso, tem que ser implementado vários testes, várias maneiras, até você perceber que ele aprontou. E salientando, ressaltando aqui, lembrando que como o manejo do passeio lá que eu fui citado, onde você tem que testar esse manejo durante a semana, para no final da semana levá-lo para o torneio, para testar se esse manejo foi aceito por ele, se deu certo. Para cada uma maneira de dar fêmea, você tem que fazer essa forma pelo menos uma semana consecutiva, fixando essa forma de mostrar a fêmea, dando seguimento a essa única forma até concluir o final de semana, até chegar ao final de semana. Porque você experimenta de uma forma e outro dia de outra forma, na quarta de outra forma. Quando chegar no final de semana que terá o torneio e ele vier desempenhar ou desarmar, você não vai saber o que fez bem e o que fez mal a ele. Então, quando você implementar uma forma de apresentar a fêmea, de dar fêmea, você tem que dar esse segmento dessa única forma durante uma semana, até chegar ao final de semana, para que você possa testá-lo na roda e ele te mostre se gostou ou não. Se ele gostou, dá segmento nesse. Se ele firmou, saiu muito bem, dá segmento a esse. Se ele não gostou, se desarmou, isola esse, joga esse fora e vem implementando o outro dessa forma. Cada novo manejo, cada forma de apresentar a fêmea, dá segmento a uma semana para testar no final de semana no torneio. Porque, amigo, se não for assim, você não vai saber o que está prestando, o que está prestando, o que não está prestando para o seu coleiro. Você vai acabar botando fora como ruim e, na verdade, o ruim somos nós. O erro somos nós. E botamos o erro no pássaro, valeu? Atento a isso. Fica a dica. Fique com Deus aí e um abraço.